Você com certeza já ouviu a frase "o sucesso deixa rastro", não é mesmo? No vídeo de hoje, vamos te mostrar as 16 leis do sucesso, feitas por ninguém mais, ninguém menos que Napoleão Hill, que foi um dos maiores especialistas em desenvolvimento pessoal que já existiu no planeta Terra. Então, sabe aquela pessoa que você se espelha? Aquela pessoa que um dia você quer chegar no mesmo nível? Aquela pessoa que é referência na sua área de atuação ou na área que você deseja seguir no futuro? Ela com certeza botou em prática alguns, para não falar todos, as leis, os princípios que mostraremos no vídeo de hoje. Então, confira no vídeo tudo que a gente tem para te ensinar, que com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. Vamos lá? Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. No livro de hoje, no vídeo de hoje, falaremos sobre o livro As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill. O nome verdadeiro desse livro é A Lei do Triunfo, só que ele possuía mais de 1.100 páginas, 1.128 para ser mais exato. Então o que fez o Jacob Patrick, que na verdade é o autor desse livro, mas as crenças são todas do Napoleão Hill. O Jacob Patrick pegou esse livro, aquele livro tradicional, que era a Lei do Triunfo, comentou, sintetizou e traduziu todas as crenças do Napoleão Hill que estavam naquele livro nessas páginas aqui, que chega a 300 páginas ou um pouco menos de 300 páginas. Então, no livro de hoje, no vídeo de hoje, vamos te mostrar quais são essas 16 leis. Começando pela Lei 1, crie um propósito. As pessoas que não têm um propósito definido, elas só dissipam energia. As pessoas não sabem o que elas querem hoje em dia, cara. As pessoas simplesmente elas não sabem o que elas querem, muito menos têm um plano, um objetivo traçado para chegar até lá. Então, quando você decide o que você quer, um objetivo firme, age maciçamente, age de maneira concreta, com muita vontade para conquistar o seu objetivo, você cria uma espécie de poder pessoal. Sabe o que é esse poder pessoal? É quando a gente fica forte, a gente cresce nossas habilidades, a gente fica mais habilidoso, a gente fica mais rápido, a gente fica mais disciplinado, porque a gente está agindo para se tornar melhor, para conseguir conquistar esse objetivo. E a partir do momento que a gente cria esse poder pessoal, vai ficar muito mais fácil da gente conquistar o objetivo. O propósito que a gente definiu lá atrás. Então, o propósito definido, crie um propósito, na verdade, é a primeira lei. A segunda lei se chama mente mestra. A mente mestra nada mais é do que a união de duas ou mais pessoas em harmonia, que é importante, para conseguir conquistar um objetivo. Sabe o que significa isso? Quando eu, por exemplo, o meu grupo de trabalho, que tem eu e mais duas pessoas, ou seja, são 3 pessoas, a união dessas três pessoas em harmonia, em torno, em prol de um mesmo objetivo, elas criam uma quarta mente, a mente mestra, que ela é mais forte do que todas as outras mentes separadas. Então a união de pessoas firmes, um grupo de trabalho. Sabe aqueles times de futebol ou de qualquer esporte que quando estão juntos a gente fala, meu Deus do céu, eles têm muita harmonia, eles têm muito entrosamento? É justamente isso, a mente mestra. Eles juntos são muito mais fortes do que eles separados. Então, essa relação também, ela precisa ser de interdependência e não de dependência. Você sabe a diferença das duas? Interdependência é você depende de mim, eu dependo de ti. Um grupo de trabalho deveria ser assim, né? Por isso que é importante a gente escolher pessoas que são boas naquilo que a gente não é, pra gente se completar. Só que dependência é eu dependo de ti e tu não depende de mim. Então o grupo de trabalho não vai existir assim, porque eu vou me sentir inferior a ti e tu vai se sentir superior a mim. Então, essa harmonia, ela tem que ser de interdependência. A relação precisa ser de interdependência. Isso é, eu dependo de todos os meus companheiros e todos eles dependem de mim. Beleza? A mente mestra, então, é o segundo princípio. O terceiro princípio é a autoconfiança. O que seria isso? Eu sou capaz de conquistar qualquer coisa se eu acreditar sempre que eu sou capaz. A autoconfiança nada mais é do que eu acreditar que eu consigo chegar no momento. Que eu consigo chegar no sucesso, melhor dizendo. O que seria isso? E para conquistar a autoconfiança, tem 2 dicas principais, cara. A primeira, você tem que fazer algo que gira em torno do seu talento. E todos vocês possuem um talento. O meu talento principal, eu estou fazendo agora, é me comunicar. Eu tenho certeza que eu me comunico muito bem. E é por isso que eu estou girando o meu trabalho e todo o meu esforço
Estou em prol disso, girando em torno disso. E todos vocês possuem um talento. Todo mundo faz alguma coisa com mais facilidade e melhor do que as pessoas ao seu redor. Basta você achar esse seu talento. E outra coisa, assuma a responsabilidade. O que seria isso? As pessoas que estão à deriva na vida, que não assumem a responsabilidade pelo que acontece com elas, elas se sentem mal. Porque elas acham que elas não têm controle, elas não têm força para mudar o destino delas. Então assuma a responsabilidade. Já falei isso no livro passado, no livro retrasado, em quase todos os livros eu faço isso. Bate no peito e fala que a responsabilidade é tua. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Você vai ver que sua confiança vai aumentar automaticamente, porque você vai perceber que depende de ti. Você não está à deriva num mar sem saber para onde ir. O destino e o seu destino é você quem traça. A quarta lei é a lei da crie o hábito de poupar. O hábito da poupança, melhor dizendo. O hábito da economia, como eu sempre falo para vocês. Eu tenho aqui minha colinha sobre tudo que a gente tem que falar. O hábito da economia. O que seria isso? Todos os objetivos, toda a felicidade, toda a alegria, todo o entusiasmo, tudo que é bom no mundo acaba com a pobreza. Pense nisso. As pessoas endividadas, elas não trabalham mais por si. Elas trabalham para pagar as dívidas dela, trabalham para o banco, como eu já falei no livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Trabalha para o banco, trabalha para o chefe, trabalha para um monte de outras pessoas e não trabalha para si mesmo. Então, criar o hábito da economia não é estancar os seus ganhos também. É a gente simplesmente começar a poupar sistematicamente tudo que chega na gente. É a gente cuidar do nosso dinheiro e sempre buscar ganhar mais, obviamente. Mas se a gente cria o hábito da economia desde cedo, mesmo quando a gente ganha pouco, a gente vai enraizando, porque tudo é um hábito. A gente vai deixando isso tão enraizado que quando a gente ganhar muito, a gente vai estar poupando uma quantia enorme desse dinheiro. E a gente vai ter mais tranquilidade para chegar na tão sonhada liberdade financeira. Então, crie o hábito da economia é o quarto princípio. O quinto princípio, então, é iniciativa e liderança. Qual é a relação das duas? Qual é a relação das duas da iniciativa e liderança? Com relação à iniciativa, existem 4 tipos de pessoas. As pessoas chamadas proativas. Todo mundo conhece uma pessoa assim. Aquelas que agem sem que peçam para ela. Aquela que simplesmente age, toma a dianteira. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que age quando é solicitado uma vez para ela. Ou seja, pediu, fez. É uma pessoa eficiente. A terceira, ela precisa ser uma pessoa encorajada. Ela precisa ser uma pessoa estimulada a agir. E a quarta é a pessoa que não age de jeito nenhum. Em qual dos 4 níveis você tá? Comenta aí no vídeo, eu quero saber. Então, a liderança é a pessoa que consegue liderar, é aquela pessoa com iniciativa. Como é que eu vou liderar alguém se eu não tenho iniciativa e eu não consigo liderar a mim mesmo? Como é que eu vou liderar um grupo se eu não sou um líder com iniciativa? Eu preciso que os meus subordinados, a minha equipe, chegue até mim pedindo ou me implorando que eu faça alguma coisa? Não, eu tenho que ser proativo. Então, uma pessoa com liderança é uma pessoa com iniciativa. E uma pessoa com iniciativa é uma pessoa proativa. Guarde isso. O líder precisa antes liderar a si mesmo. E a liderança, ela precisa ser em harmonia. Lembra que eu falei na lei da mente mestra? A liderança precisa ser com base em harmonia, com base em cooperação, não com base em força. Não é uma liderança coerciva. Guarde isso. Então, a sexta lei é: explore a sua imaginação. O que seria explore sua imaginação? Todas as grandes invenções que já foram feitas pelo homem nasceram na sua imaginação. Existem 2 tipos de criações no mundo. A criação mental, e tudo começa aí, e depois a criação física. Tudo que acontece no mundo nasce na mente daquelas pessoas que sonham. O mundo é dos sonhadores. E a gente tem uma imagem negativa com essa palavra sonhador, que as pessoas costumam atrelar o sonhador àquela pessoa que não faz nada. E o sonhador é a pessoa que faz e age. E o mundo é dos sonhadores. Nunca deixe de imaginar o que você vai ser lá na frente, se entusiasmar com isso e ser um sonhador. Guarde isso. Use o poder da sua imaginação. Então esse foi o 6º princípio. O 7º princípio é entusiasmo. Alimente o seu entusiasmo. O que seria alimente seu entusiasmo? O entusiasmo é aquela energia que vai te levar ao próximo nível. E nada vai te deixar mais entusiasmado do que tu agir com base em seu talento natural. O seu talento natural é o que vai te deixar entusiasmado. E também
Você precisa acreditar que você está fazendo algo pela humanidade, não só por você mesmo. Isso vai te entusiasmar. É a gente fazer o nosso melhor e entregar o nosso melhor para a humanidade. É a gente fazer coisas boas para as pessoas. Isso nos gera entusiasmo. A gente não pode depender do entusiasmo sempre. Não. E você já ouviu isso com certeza, né? Por isso existe a disciplina, para nos levar onde a gente quer chegar quando o entusiasmo não está lá. Mas todo mundo sabe que quanto mais a gente estiver entusiasmado, mais coisas boas a gente vai conseguir fazer. Então, alimente o seu entusiasmo. E para isso, haja com base no seu talento, que eu falei lá atrás. E todo mundo tem esse talento. Encontre ele, cara. Vamos! O oitavo princípio, a oitava lei, autocontrole. E essa é a mais importante de todas. Sabe por que é a mais importante de todas, o autocontrole? Porque todo dia a gente é bombardeado com esse imediatismo que a gente está vivendo hoje em dia. A pessoa que se controla, que tem o autocontrole, ela controla o tipo de pensamento que entra na cabeça dela. Ela sabe, por meio da autossugestão, ela sugere o que ela quer pensar. Ela controla o tipo de pensamento do que ela tem. Então o autocontrole nada mais é do que controlar seus pensamentos. Se eu não controlo o que entra na minha cabeça e o que eu recebo dos outros, que é do ambiente, eu nunca vou conseguir ter sucesso. Porque você sabe, aqueles momentos de puro estresse que todo mundo passa, todo mundo já passou e todo mundo vai passar, podem destruir a nossa vida em segundos se a gente não soubesse controlar. Então calma, se controle. Dê sugestão, dê autossugestão. Coloque os pensamentos que você quer na sua cabeça. Você vai perceber que os seus resultados, e perceba hoje em dia, olhe para o seu redor e fale. Os seus resultados são a média dos seus pensamentos e nada mais do que isso. Se os pensamentos são ruins, negativos, seus resultados vão ser também. Não existe outro caminho. Então sua autossugestão, ela tem que ser positiva. Autocontrole, então, é a oitava lei. Chegamos na metade. Vamos lá? O princípio número 9, então, se chama: faça sempre mais do que é exigido de você, do que as pessoas exigem de você. Mas Pedro, por que eu devo fazer mais do que as pessoas exigem de mim? Por dois motivos muito simples. O primeiro, poucas pessoas fazem isso. A maioria das pessoas faz o mínimo para sobreviver. Faz o mínimo de segunda a sexta, ganha um salário que é dele, sai com seus amigos sábado e domingo, fica com a família, volta pro trabalho, faz o mínimo até sexta e não sai disso. Se você fizer a mais, você vai ser reconhecido por alguém. Alguém sempre vai ver o teu esforço. Se alguém dentro da empresa que você trabalha não vê, ou alguém próximo de você não vê, fique tranquilo. O universo sempre devolve aquele que trabalha e faz bem feito. Então sempre faça mais do que é exigido de você. Só que é muito mais fácil a gente fazer mais do que é exigido da gente se a gente trabalha com algo que gosta, não é mesmo? Então, mais uma vez, baseie o seu trabalho no seu talento natural. Essa é a principal dica, talvez uma das principais da sua vida. Se você fizer o que ama, aquilo que é bom, você não vai sentir pressionado. Você vai fazer a mais sem nem notar, porque é uma coisa que te dá prazer, é uma coisa que te dá alegria. Então essa foi a nona lei. Faça sempre mais do que é exigido de você. Vamos para a lei número 10? Lei número 10. Crie uma personalidade agradável. O que seria isso? Nada mais simples para criar uma personalidade agradável do que se preocupar com as pessoas. As pessoas gostam de quem se preocupa com elas, de quem escuta elas, de uma pessoa que escuta elas sem julgamento, sem crítica, sem rótulos, rotular essas pessoas. Sabe como se chama isso? Comunicação não violenta, tá aqui atrás o livro. Eu falei sobre isso. Escuta com empatia essas pessoas, não rotula, não tenha uma pressa em dizer aham, em dizer sim, não tenha uma pressa em dar uma solução. Muitas vezes a pessoa não quer uma solução de ti, ela só quer que tu escute ela e se sinta escutada, se sinta entendida, compreendida com o coração. Então, para se tornar uma pessoa querida, uma personalidade agradável, escute e desenvolva um carinho, uma preocupação genuína pelas pessoas. Essa foi a lei número 10. A lei número 11 se chama pensar com precisão. O que seria pensar com precisão? Vou dar um exemplo muito simples. Digamos que você não está gostando da sua situação de vida atual e que você quer muito mais, você deseja muito mais sucesso financeiro, muito mais sucesso na família, deseja muito mais sucesso social, mais sucesso físico, todos os tipos de sucesso você quer mais, você tem essa sede de querer mais. Você tem duas opções. Primeiro, você pode mentalizar e
focalizar suas forças no que você deseja, isso vai te dar energia e entusiasmo, ou você pode ficar o tempo inteiro pensando e falando, cara, eu não quero mais isso, cara, eu tô triste com a minha situação atual, e botando sempre coisas na tua cabeça que você não quer mais. Sabe qual é a diferença dos dois? Ambos são verdadeiros. Tu não quer mais isso aqui e tu quer chegar aqui. Só que se tu focalizar no positivo, no que tu quer, isso vai te dar energia. Isso é pensar com precisão. Tudo que a gente pensa de maneira negativa, a gente vai colocar coisas negativas na nossa cabeça e aí a gente não vai conseguir controlar o nosso pensamento mais. Nosso pensamento, ele cria força. Nosso pensamento é um organismo vivo. A gente, por meio da autossugestão, a gente decide o que entra na nossa cabeça. Mas se a gente não ficar falando coisas positivas e se concentrando em coisas positivas, a gente vai perder o autocontrole, porque a gente vai entrar numa maré de pensamentos negativos. Então, sempre que tu quiser chegar em algum lugar, ou não estiver contente onde você está, pense onde você quer chegar. Focaliza onde você quer chegar. Isso vai te dar mais energia do que ficar pensando propriamente que você não está feliz em estar aqui. Beleza? Esse foi o 11º princípio. O princípio número 12 agora se chama concentração. Para dar dois exemplos básicos de concentração, vou trazer dois nomes muito famosos, que é o Thomas Edison, que foi o criador da luz elétrica, da lâmpada, e também o Isaac Newton, que criou várias leis, inclusive a lei da gravidade. Vocês acham que os dois, começando pelo Thomas Edison, tu acha que ele estava caminhando na rua, teve uma ideia e criou a lâmpada? Tu acha que foi simples assim? Sabe quantas vezes ele tentou criar a lâmpada? Mais de 1000 vezes, entre tentativas e erros. Sabe o que isso quer dizer? Ele se concentrou em tentar essa criação, em tentar criar isso durante muito tempo. Quando a gente se concentra no nosso propósito, no nosso princípio número 1 era o propósito definido, cria um propósito, a gente começa a utilizar forças e achar respostas sobre isso, o universo começa a cooperar com a gente. Se você pensa durante muito tempo, já aconteceu com vocês, durante muito tempo num problema, durante muito tempo numa solução, que você quer uma solução para alguma coisa, aí você vai dormir, ou você está fazendo academia, e essa solução vem, mas ela não veio por um acaso, ela veio porque estava preparado para receber ela. Porque tu já pensou tanto tempo nisso que a tua mente está unindo forças junto com o universo para poder chegar nessa resposta. Com o Thomas Edison foi a mesma coisa, ele já tinha tentado mais de 1000 vezes, até o momento que a resposta veio para ele, porque ele estava preparado para isso. O Isaac Newton, a mesma coisa. As pessoas acham que ele descobriu a lei da gravidade tirando uma soneca depois do almoço embaixo de uma árvore. Aí caiu uma maçã e as pessoas acham que ele pensou, nossa, ali tem uma lei, vou criar uma lei. Não! Ele já pensava sobre isso e os amigos do Isaac Newton falavam que eles tinham medo que o Isaac Newton morresse, de tão obcecado que ele era por isso. Pelos estudos dele. Óbvio que eu não quero que você seja obcecado a ponto de seus amigos acharem que você vai morrer. Mas a concentração em um objetivo, no seu propósito, vai te levar a achar soluções e vão pipocar soluções ao longo do tempo para ti, porque você vai se concentrar nisso e vai ficar aberto para essas soluções. Então a concentração é a lei número 12. A número 13 é a cooperação. E agora, a cooperação tem relação com alguma coisa chamada inteligência infinita. Inteligência infinita é algo maior do que a gente, seja lá como a sua religião chama isso. É entender que existe algo maior do que a razão. Isso é a fé. Quando a gente tem fé em algo que a gente não consegue, é algo intangível, que a gente não consegue descrever, que a gente não consegue explicar, porque é algo que a nossa razão não chega até lá. A nossa razão é isso aqui, a inteligência infinita é enorme, a gente não consegue explicar isso. E quando a gente fica aberta, entende que existe inteligência infinita, fica aberta para receber essas sugestões através do nosso sexto sentido, nossa intuição, a gente pode e usufruir muito disso. Faça sempre o bem. Esteja aberto para receber essas oportunidades de inteligência infinita. Como eu falei, ela sabe de tudo. Ela tem todas as respostas. Ela é muito maior do que a nossa compreensão. Então, quando a gente cria uma relação boa com a inteligência infinita e admite que ela existe e passa a acreditar nela, a gente sempre vai se beneficiar. Então, vocês já escutaram muitas vezes que as mulheres falam, por exemplo, do sexto sentido da mulher, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas a intuição ela pode te levar a ter coragem quando você não sabe por que está tendo coragem. Ou ter medo de ir para algum lugar que você não é para ir, você não sabe de onde está vindo esse medo. Escute. Escute. Essas coisas que você não sabe explicar também são fundamentais para você. E criar uma boa relação, uma relação de cooperação entre a razão e essa inteligência infinita através da fé, é algo sensacional e vai te ajudar muito também. Essa foi a 13ª lei. A 14ª
é aprenda com os fracassos. Tá aqui. Aprenda a tirar proveito dos fracassos. O que seria isso? A gente tem que entender que o fracasso ele não é só importante, como ele faz parte do processo. As pessoas têm que entender que elas nunca vão fazer alguma coisa que vale a pena sem errar. Se o seu propósito definido que tu criou lá na Lei 1 não te desafia, não faz tu errar, não faz tu criar novos planos, ele não vale a pena. Tudo que não te desafia não vale a pena. Você tem que criar um propósito que te faça errar, que te faça tentar de novo, que te faça ir atrás. Isso é uma coisa que vale a pena para ti. O erro, ele faz parte, só que a gente precisa desenvolver duas coisas para aprender a tirar proveito dos fracassos. A primeira, a gente tem que amar o progresso. Quando a gente fracassa, a gente tem certeza que a gente vai progredir, porque a gente vai melhorar com relação àquele fracasso. A gente fracassou uma vez. A gente vai estudar sobre esse fracasso, a gente vai passar por esse obstáculo e a gente vai estar mais forte. Aí aparece outro obstáculo, a gente pode passar por ele ou pode fracassar. Se fracassar, que bom. A gente cria novos planos, fica mais forte e passa por ele de novo. Isso tudo é uma escada, é um caminho. O fracasso está nessa escada. O fracasso não é um degrau para trás. O fracasso a gente continua subindo. Então aproveita e tira proveito desse fracasso. E o segundo, a gente precisa de persistência. A gente precisa cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. A gente precisa se acostumar com isso também. Então essa é a lei de número 14. A lei de número 15 se chama tolerância. Sabe o que significa tolerância? Você pode ter a inteligência que você quiser na sua vida, o conhecimento, o talento que você quiser. Se você não souber lidar com pessoas, você nunca vai ter sucesso. O mundo está cheio de intolerantes. Os intolerantes tentam impor uma visão de vida, e se as pessoas não têm aquela visão de vida do intolerante, ele se sente ameaçado. Esse é o intolerante. Existe. Só que para isso, cara, o intolerante ele não aceita a opinião dos outros, correto? Eu vou trazer para vocês agora 3 vias, 3 caminhos sobre pessoas que existem nesse mundo. O caminho de cá são as pessoas que se sentem muito ameaçadas pela opinião dos outros, se baseiam muito na opinião dos outros, sofrem com as críticas, ficam felizes com elogios, mas são muito moldáveis. Elas são muito baseadas no que os outros pensam nela, muito baseadas na sua reputação. O caminho do outro extremo são as pessoas insensíveis, as pessoas frias, que não estão nem aí para o que os outros falam dela. A via do meio, que é a via que a gente tem que seguir, é quando a gente tem valores justos e bons, um caráter bom, com persistência, com disciplina, com bondade, com empatia, só que a gente também não é dependente da opinião dos outros. A gente tem um valor e um caráter tão fixo, uma base tão boa de valores justos, e a gente sabe disso, que a opinião dos outros não vai nos atingir. E a gente precisa desenvolver esse caminho do meio. E tolerância. A opinião dos outros, se a gente tiver uma base boa e sólida, a opinião dos outros e a crença dos outros não vai nos atingir. A única coisa que pode nos atingir, nos rebaixar é a nossa própria cabeça. Aprenda isso. Os outros não têm esse poder. Tolere. Só que tolerar é permitir, não é aguentar. Sabe a diferença entre tolerar e suportar, na verdade? Entre permitir e suportar? Permitir é eu permito que a pessoa seja assim. Eu permito que ela pense diferente de mim. Eu permito que ela me xingue. Eu permito que ela fale mal de mim. Eu permito que ela faça um monte de coisa sem contra-atacar. Isso é permitir porque é uma coisa leve. Suportar é diferente. Suportar também não vai me fazer atacar essa pessoa, só que vai doer em mim. Só que vai ser algo pesado, eu tô suportando, eu tô aguentando, isso dói, isso machuca. Então a tolerância ela tem que ser mais permitir do que tolerar, porque permitir é leve. Permitir é entender que essa pessoa não pode me atingir, independente do que ela faça. Suportar, ela tá me atingindo e tá doendo. Eu só suporto e não contra-ataco. Permita e não suporte. Essa foi a lei número 15, se chama tolerância. E a última lei é a regra de ouro. Eu não vou me estender na regra de ouro, ela é simples. Tudo que você faz com os outros, a vida devolve para você. Ou você colhe o que planta. Ou não faça com os outros o que você não quer que façam com vocês. A vida devolve na mesma moeda o que você faz com os outros. Se você colhe o bem, planta o bem. Se você colhe o mal, planta algo muito ruim, que não necessariamente. Essa colheita, ela pode ser muito maior do que você plantou. Esse é o grande problema. Se você colhe o mal, se você planta o mal, você pode colher algo muito maior do que o mal, algo muito pior, na verdade. Se você planta o bem,
Você pode ser beneficiado, planta o bem, planta o bom trabalho, planta bons projetos, planta disciplina, planta coisas boas, você pode colher algo muito maior do que você espera. Essa foi a regra de ouro. Então eu trouxe para vocês hoje as 16 leis do sucesso. Se você quer trilhar um caminho detalhado de como chegar lá, escute essas 16 leis. Escute o Napoleão Hill, que vem dele essas 16 leis. O cara é fantástico, o cara é um dos melhores que já existiu com relação ao desenvolvimento pessoal. O cara estudou mais de 16 mil pessoas para entender o que leva ao fracasso e ao sucesso. Então, essas 16 leis eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Se esse vídeo fez sentido para ti, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, ative o sininho para saber quando que vai chegar novos vídeos. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Obrigado pela companhia até aqui. Valeu!